Os advogados da Jovem Pan se manifestaram sobre a ação movida por 2 procuradores federais contra a emissora. Yuri Correia da Luz e Ana Letícia Abse querem cassar as 3 concessões da empresa e multar a Jovem Pan em quase 14 milhões de reais por danos morais coletivos. Nota assinada pelos escritórios Turba e Antônio de Almeida Castro afirma, abre aspas, como advogados da Jovem Pan, queremos registrar nossa perplexidade com a ação civil pública intentada pelo Ministério Público Federal. É evidente que o representante do Ministério Público tem o dever de defender o que entende de direito, mas há igualmente a obrigação, como funcionário público, de agir com a lealdade que o cidadão e as empresas merecem. O que se verifica do pedido de antecipação de tutela da ação é uma verdadeira tentativa de intervenção na Jovem Pan, sem qualquer aprofundamento no âmbito inquisitorial ou judicial, algo inadmissível no Estado democrático de direito. Fecha aspas, está então o trecho da nota, Augusto, dos advogados da Jovem Pan em relação à ação civil pública que foi apresentada pelos 2 procuradores aqui de São Paulo. Bom, eu acho que a nota é até tímida, deveria ser muito mais assertiva, aí que é o que eu vou procurar ser. Que eu me dei ao trabalho ontem de ler esse negócio inteiro, esse papelório do... Tirei cópias, né, na papel, li aquilo e cheguei à seguinte conclusão. Tá aí, na nota da Jovem Pan tem o dever de defender o que entendem de direito, desde que entendam de direito. Não sabem direito também. São militantes, os 2 procuradores, declarados. Eles se orgulham do fato de terem assinado aquela carta aos brasileiros, que é a opção por uma candidatura. Ali está disso, você pode pegar resumo da ópera, vou votar no Lula. Não quero que o Bolsonaro ganhe a eleição, está escrito isso. Integrantes do Ministério Público não podem ter uma atuação política ostensiva, não podem servir a 2 patrões. Uma coisa é, se você pertence à seita, teu patrão é o Lula. Se você promove o direito, né? São promotores públicos, assim. Promove, é promotor de justiça, promove a justiça. Você tem de obedecer ao que diz a lei. No caso, eles fizeram a opção pelo ideário político deles. E com arrogância. Quer dizer, essa mulher, a procuradora, ela não vê nada demais no fato de colocarem uma criança ao lado de um homem pelado. Por quê? Porque ela não vê nada de erótico. Gostaria que ela me desse essa graduação do erotismo. Em que momento a nudez passa a ser erótica? Em que momento um homem, ao lado de uma criança, ele pelado, passa a ser erótico? Ele precisa cantar a menina, tentar seduzi-la, o que ele devia fazer? O que mais? Quem diz isso não tem a cabeça em ordem. Ele está ali, ele vê, ele acha que entende de direito, como lembra o Guzzo, que vocês vão ler, brilhante, ele nega a Ana Paula e a mim o direito de opinar porque nós não entendemos de direito. E acusa a Ana Paula de ser arquiteta. Você fez arquitetura, é uma acusação. Quer dizer, é crime discordar. Não é que se você discorda da verdade oficial, não pode. Pois bem, eu já disse que entendo de direito o suficiente para saber que ele não pratica o direito e não faz justiça. Se eu tivesse feito todos esses comentários, trocando a favor do Lula, ele estaria agora só me perguntando por que eu não assinei a carta aos brasileiros. Então é o seguinte, ele pega e transcreve uma declaração minha, ele tira todas do contexto. Faz de conta que todo mundo aqui é maluco. De repente, o Silvio Navarro começa a falar no julgamento do Bolsonaro e não há julgamento. Então, nós começamos a falar, tá, ele põe entre aspas, ninguém sabe por quê. Porque
Não houve nada antes, não tem a notícia. Só disse que o apresentador disse que havia um fato e nós dissemos o seguinte, e lá vai. E aí ele pega tem uma transcrição de um comentário meu, que ele põe umas 10 linhas, cheias de ponto de exclamação. Exclamação, exclamação, exclamação. Bom, ele não conhece, né? Não me conhece nem minimamente. Em todas as redações por onde eu passei, todas as que eu dirigi, uma das primeiras proibições que eu baixo lá é o uso excessivo do que é a borduna do idioma, né? O ponto de exclamação. Parece que o cara está batendo. Pá, presta atenção. Tal. Eu não uso. Eu só uso ponto de exclamação em declarações alheias feitas aos berros. Essa é a regra. Se o cara gritou, você pode botar o ponto de exclamação. Eu acho que vocês não me ouviram gritando aqui em comentário nenhum. E ele põe. Então, é um jeito que altera o que os outros dizem com esses pequenos truques, né, de principiante, porque mexe num texto meu, eu reconheço o que eu escrevi e o que puseram a mais. E mente. Nesse caso específico, ele está dizendo que nós defendemos a seguinte tese. O Alexandre de Moraes criou a prisão em flagrante perpétua. Mentira. E nos acusa de não conhecer direito, não conhecer as normas legais, porque nós nem descobrimos que a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira foi logo transformada em prisão preventiva. Não é nada disso. O procurador procura e não acha a verdade. Nós estávamos falando, e sempre usamos só essa expressão, em flagrante perpétuo, não em prisão, em flagrante perpétuo. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes expediu o primeiro mandado de prisão em flagrante da história, porque a prisão em flagrante só se dá quando o crime está acontecendo ou acabou de acontecer e há evidências de que o autor é aquele sujeito que está com a faca na mão correndo. Ali você pode correr atrás dele, qualquer um. Não precisa ser autoridade policial. Pode decretar a prisão do cara e segurar e esperar a chegada da polícia. Então, ele não sabia disso, aprenda. Flagrante perpétuo é você prender alguém, como ocorreu no caso do deputado, porque gravou um vídeo que já está. Ele não está sendo colocado na internet. Ele já estava lá. Portanto, não pode haver prisão em flagrante, como alegou o ministro. Foi isso que nós dissemos, é crime para ele. E é que ainda que eu dissesse outra coisa, eu tenho todo o direito de opinar. Ele é tão metido a esperto que eles fazem a seguinte ressalva. A liberdade de expressão existe para publicações que não dependem de concessão do governo, para veículos. Exemplo, num jornal, se um jornal dissesse o que dissemos nós num programa de rádio, tudo bem. Tá bom, então como é que ele decidiria se eu primeiro escrevesse num jornal o que eu iria comentar e depois eu tivesse lido durante o programa de rádio? Ele me daria meia prisão? Eu estou absolvido por ter publicado no jornal. Essa não dá nenhum problema, não causa nenhum problema. Mas ler no rádio é proibido, é isso? Existe essa lei? Como é que pode fazer uma observação dessas? Para ter a simpatia da imprensa tradicional. É por isso que ele está dizendo, e pensa que nós somos idiotas. Olha aqui, não estou mexendo com vocês, não, da imprensa velha, porque vocês estão se comportando muito bem. Vamos acabar com esses aí que acreditam em liberdade. Acreditamos e continuaremos a escrever e falar com inteira liberdade
enquanto a Constituição disser que não pode haver censura à liberdade de expressão. Ponto final. Augusto, pegando o gancho disso que você está falando, né, em liberdade de expressão, nós aqui no Oeste defendemos a liberdade restrita de expressão, a liberdade de imprensa, e para isso a gente precisa do seu apoio, porque são os assinantes que garantem aqui que a Oeste não fecha as portas. Então, por isso, convido você que está nos acompanhando aí, que gosta do nosso conteúdo, a assinar também a Revista Oeste, apoiar o nosso jornalismo independente, porque assim a gente garante a independência de todos os nossos jornalistas, de todos os nossos programas aqui da grade da Revista Oeste, né, Silvio? O estúdio, o Oeste Sem Filtro, todos os nossos programas, o site, a nossa revista digital. Exato, essa assinatura, né, tem aí o QR Code, é muito simples, você aponta o celular e vem fazer parte desse que é um time, né? É o time da Oeste, e você faz parte, você que é nosso assinante, porque essa assinatura, ela também impulsiona os nossos programas em vídeo, ela move os nossos programas em vídeo. E nós estamos cada vez mais buscando ampliar a nossa grade, ampliar todo o nosso trabalho multiplataforma. A Paula falou do site, o site 24 horas, e aí muita gente diz assim, poxa, mas olha lá o consórcio da imprensa, olha como o portal A dá a notícia, como o jornal B dá a notícia, eu acho tal coisa. Bom, a forma como você pensa muitas vezes está no nosso site, está nas nossas reportagens, nos artigos dos nossos colunistas e principalmente no nosso conteúdo em vídeo, né? Quem mais por aí tem um programa chamado Sem Filtro? É justamente por isso, porque aqui não tem filtro, a gente não está pendurado em governo nenhum, não está pendurado em partido político nenhum, e a nossa independência, ela é sagrada, ela não tem preço, ela é inegociável. Por isso, a gente faz sempre esse convite para você que nos acompanha, que recebe a gente aí na sua casa às tardes, de segunda a sexta ou nas noites, na nossa continuação da nossa grade, para que você assine a Oeste. E nesse pacto que nós temos com você de trazer sempre conteúdo de qualidade, nós temos também uma novidade aqui para da Revista Oeste e do Oeste Sem Filtro. Olá, minhas amigas e meus amigos, eu estou feliz da vida porque agora vou estar com vocês na Revista Oeste. Vou estar com um comentário diário, de aí uns 5 minutos, o meu artigo na Revista Oeste e às sextas-feiras, ao vivo, no Oeste Sem Filtro. Estou feliz da vida por causa disso. Vou estar em boa companhia. De Brasília, Alexandre Garcia. É isso aí. Então, amanhã, sexta-feira, teremos Alexandre Garcia aqui no nosso rodízio de comentaristas. Falando em rodízio de comentaristas, hoje, quinta-feira, nosso querido Constantino, quero te ouvir também em relação a essa ação que foi apresentada pelos 2 procuradores, né, Consta, que tem um histórico aí de ações em prol da esquerda. Vale lembrar que os 2 procuradores assinaram a Carta pela Democracia e nós lemos aqui um trecho da nota que foi divulgada pelos advogados da Jovem Pan. Enfim, um dos escritórios é do Cacai. Pois é, né? Às vezes você contrata o amigo do Dirceu para te defender num sistema como já temos no Brasil hoje. Por quê? Porque a Jovem Pan é alvo de perseguição. Nós todos aqui, né, o Silvio, o Augusto, eu e a Ana, passamos pela grade da Jovem Pan como comentaristas. Somos mencionados, eu sou mencionado mais de uma dezena nessa peça surrealista assinada por esses militantes, né, por emitir minha opinião ou, às vezes, fazer questionamentos sobre um processo que eu considerava e considero, junto com mais ou menos, grosso modo, metade da população brasileira, ao menos, pouco transparente, opaco, junto com a turma do PDT, junto com a Simone Tebet. O Lula já criticou no passado também, né? Mas, enfim, as coisas mudam muito no Brasil. Então, o que está acontecendo? Vamos apertar a tecla SAP. A Jovem Pan está sendo perseguida por ser a única rádio, TV, que dá voz a um lado que não pode, que é tratado como pária, como golpista, genocida, extrema-direita, fascista, e tem que ser expurgada do debate político, da política, da democracia brasileira. Para a nossa democracia ficar um pouco mais parecida com aquela da Venezuela, né? Então, isso é intolerável para essa turma, assim como, claro, o fato de ter encostado e até passado, eventualmente, a audiência da própria Globo News, estabelecida há 3 décadas, né? Bastou dar voz a alguns mais conservadores, liberais, clássicos,
de direita, que isso aconteceu. Mas estava lá no quadro, como os promotores reconhecem em notinha de rodapé, estava lá no quadro da emissora um monte de contraponto esquerdista, um monte de militante petista, para falar o termo certo aqui, um monte. Eu mesmo debatia todo dia com essa turma, né? Então é impressionante, porque as outras emissoras só têm a turma da hegemonia de esquerda, os 50 tons de vermelho. Não tem um mais conservador ou para enxergar virtudes no governo Bolsonaro lá na bancada da Globo News, por exemplo. Não tem um. E aí eu, com isso, né, reforço o meu apelo aí para a turma entrar para o time da Oeste e assinar. A Oeste é uma revista que surgiu para dar voz a quem acredita na liberdade, para dar voz a quem quer pensar por conta própria e emitir a sua opinião. Eu dou um exemplo até para ilustrar. Hoje nós temos a notícia de que o pedófilo petista, né, abusou da menina, sequestrou a menina e está chorando aí, que pague pelos seus pecados e crimes, né? Qual é o único veículo que deu a notícia lembrando que o sujeito é um militante lulista? A Revista Oeste. Vocês acham que na turma da Globo vão lembrar desse detalhe? Ana, quero trazer aqui que o Partido Novo se manifestou, publicou um editorial ontem, inclusive, vou ler aqui um trecho. Abre aspas, a escandalosa ação desses procuradores do Ministério Público Federal contra a Jovem Pan revela que o inimigo está diante do espelho. Os supostos defensores da democracia são eles próprios uma grave ameaça à democracia brasileira. Pois é, Paula, o assunto ontem comentamos sobre isso, né? O Augusto hoje complementou de maneira brilhante. A questão é que quando você aparelha o judiciário dessa maneira, fica muito complicado você falar numa base democrática, em pilares republicanos, sendo que para esses militantes do judiciário, não até do judiciário, mas de uma forma também do sistema acusatório brasileiro, para salvar a democracia, você precisa matar, sufocar a democracia. Eu estava procurando aqui, fiz uma pesquisa rápida sobre um desses dois procuradores, o Yuri Correia da Luz, e vejam vocês, ele foi o procurador que requisitou informações ao Twitter sobre critérios para verificação a usuários, porque na época a Bárbara De Stefani, do canal Te Atualizei, ela recebeu aquele selinho azul ainda quando era, né, uma coisa difícil de ser conseguida. E depois também o Yuri Correia da Luz foi o procurador que proferiu uma manifestação que determinou que as plataformas Google e Meta fornecessem informações sobre, vejam, o horror de opinar sobre o PL 2630, o famigerado PL da censura da mordaça. Na peça de 215 páginas, eu também li, Augusto, li uma por uma. E o meu crime ali primeiro, são, né, alguns crimes todos de opiniões, claro, sempre com 2 pontos de exclamação, como o Augusto disse, parece até que a gente estava gritando, né, na Jovem Pan. E eu cometi o crime de perguntar por que o artigo 37 da Constituição ele não estava sendo respeitado, o artigo 37 que fala que qualquer eleição precisa estar sob escrutínio público e urnas eletrônicas, isso não é escrutínio público. Eu cobrei do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o processo de impeachment, pelo menos para trazer para a votação no plenário, o processo de impeachment do Alexandre de Moraes por causa das inúmeras inconstitucionalidades que ele vem cometendo. E eles mencionam também na peça o crime que eu cometi de ficar lendo o relatório da Polícia Federal de 2016, aquele relatório que todo mundo acho que já sabe de cor, né? De 2016, não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Eles reclamam que eu tenha lido no ar isso. Agora, a pergunta que fica é: quais países no mundo forçam e querem fechar
canais de TV porque eles têm uma opinião contrária ao regime? A pergunta é retórica. Bom, quem quiser saber mais informações sobre o histórico desses 2 procuradores que assinam essa ação civil pública contra a Jovem Pan, é só entrar no site da Revista Oeste, está lá publicado. Procuradores que querem tirar a Jovem Pan do ar assinaram Carta pela Democracia. Então, reportagem assinada por Anderson Scardoelli e por Álvaro Gadelha. Está no site da Revista Oeste, disponível para todos os leitores. Paula, querem tirar o emprego não só de jornalistas, mas do pessoal que não faz jornalismo, que apenas faz com que a rádio fique no ar, são técnicos. Eles querem também que esse pessoal perca o emprego. Essa é a justiça petista.